Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, estilos arquiteturais. Eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de engenharia de software e nesta aula nós vamos falar sobre estilos arquiteturais. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato usa óculos de armação retangular preta, camisa polo bege e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Bom, se você, por acaso, acabou de ver a aula anterior, você deve se lembrar que eu falei sobre padrões de software, padrões arquiteturais ou estilos arquiteturais. Mencionei que nós falaríamos disso numa aula posterior e é justamente nessa aula que nós vamos falar sobre isso, sobre os estilos arquiteturais. E o que são, então, estilos arquiteturais? Estilos arquiteturais são também chamados de padrões de arquiteturas, né? Eu já havia mencionado, estilos arquiteturais ou padrões arquiteturais, padrões de arquitetura, estilo e padrão é mais ou menos usado como sinônimo. Alguns autores diferenciam, mas em geral é usado como se fosse sinônimo. Mas o mais importante é para que serve. Eles são usados para apresentar, compartilhar e reusar conhecimentos sobre arquiteturas de sistemas de software. Slide intitulado O que são estilos arquiteturais? E as informações, também chamados de padrões de arquitetura, usados para apresentar, compartilhar e reusar conhecimentos sobre arquiteturas de sistemas de software. As palavras apresentar, compartilhar e reusar estão destacadas em amarelo. Enfim, com o passar do tempo, muitos profissionais, muitos engenheiros de software foram desenvolvendo, projetando arquiteturas de um software, projetando a arquitetura de outro software. E com o passar do tempo, eles perceberam que muitas arquiteturas de software eram parecidas entre si. Claro que não todas do mundo inteiro, mas para um tipo de software, as arquiteturas de software eram parecidas entre si. Para outro tipo de software, as arquiteturas deles eram parecidas entre si. Então, um estilo arquitetural é uma forma de você documentar essa arquitetura de uma forma que você possa apresentá-la, compartilhá-la e reusá-la, sempre que for apropriado. Então, essa é a ideia de um estilo arquitetural. Bom, existem vários estilos arquiteturais já documentados na literatura por profissionais, né? É como se fosse um tipo de uma boa prática que pode ser seguido. Em vez de você ter que pensar do zero, você segue um exemplo de alguém que já seguiu e, de certa forma, já disse, olha, funcionou, já usei isso várias vezes, siga também que é o caminho das pedras. No slide intitulado Exemplos de padrões de arquitetura, os tópicos MVC, Model View Controller, arquitetura de repositório, arquitetura em camadas, padrão cliente-servidor, arquitetura duto e filtro. Bom, e aí alguns dos mais famosos estilos arquiteturais documentados na literatura estão listados aqui nesse slide. O mais famoso, né, é possível que vocês já tenham ouvido falar, é o MVC, o Model View Controller, ou do português, Modelo Visão Controlador. Essa sigla MVC, ela é bastante conhecida na engenharia de software, muita coisa é feita em função desse padrão arquitetural. É possível até que vocês já tenham usado alguma coisa relacionada ao MVC e eventualmente nem saibam que é um estilo arquitetural, mas é um estilo arquitetural. Outros talvez já saibam, né, que é um estilo arquitetural, legal, mas também existem outros estilos arquiteturais propostos, documentados na literatura, por exemplo, a arquitetura de repositório, a arquitetura em camadas, o padrão cliente-servidor, que também é bastante famoso, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar em cliente-servidor, em arquitetura cliente-servidor, e também a arquitetura duto e filtro. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, basicamente, mais especificamente, o MVC, a arquitetura em camadas e a arquitetura duto e filtro, certo?
E no material de vocês têm acesso a todas essas. Em outras referências, em outros livros, em artigos, vocês vão, em sites da internet, vocês vão eventualmente encontrar outros estilos arquiteturais. A ideia é sempre pensar, bom, para esse tipo de software que eu estou desenvolvendo, qual é o melhor estilo arquitetural? Na verdade, existe algum estilo arquitetural que se aplique? E, se sim, qual é o melhor, caso exista mais do que um? Bom, vamos dar uma olhada, primeiramente, no que é chamado do padrão MVC. Bom, primeiro que um estilo arquitetural, ele é sempre apresentado como um resumo similar a esse que está aqui na tela agora, tá? Em novo slide, o título padrão MVC e abaixo uma tabela com 5 linhas e as colunas nome e MVC, modelo, visão, controlador. Na tabela, as informações. Descrição. Separa a apresentação e a interação dos dados do sistema. O sistema é estruturado em 3 componentes lógicos que interagem entre si. O componente modelo gerencia os dados do sistema e as operações a eles associadas. O componente visão define e gerencia como os dados são apresentados ao usuário. O componente controlador gerencia a interação do usuário, por exemplo, pressionamento de teclas, cliques de mouse, etc. E passa essas interações para visão e modelo. Ver figura 6.5. Exemplo, a figura 6.6 mostra a arquitetura de uma aplicação web organizada com o uso do padrão MVC. Quando é utilizado? É utilizado quando há várias maneiras de visualizar e interagir com os dados. Também é utilizado quando os requisitos futuros para a interação e apresentação dos dados são desconhecidos. Vantagens. Permite que os dados sejam alterados independentemente de sua representação e vice-versa. Apoia a apresentação dos mesmos dados de maneiras diferentes, exibindo as alterações feitas em uma representação em todas as demais. Desvantagens. Pode envolver mais códigos e aumentar sua complexibilidade quanto ao modelo de dados e as interações forem simples. Então, na verdade, isso vai mais do que um padrão arquitetural, mas um padrão de software de uma forma geral. Nós vamos ter uma aula também para tratar de padrões de software de uma forma geral, e vocês vão ver que normalmente eles são apresentados assim, numa forma de uma tabela. Nesse caso aqui, então, está sendo apresentado o padrão MVC. E aí sempre tem o nome, obviamente, e depois uma descrição. As letrinhas estão pequenas aqui, porque não caberia tudo no slide, mas lendo rapidamente aqui para vocês, nesse caso eu acho interessante ler a descrição dele, para o MVC particularmente, para vocês entenderem, né, em que formato aparecem os objetivos, a descrição, a finalidade de um padrão arquitetural. Vejam bem, olha, separa a apresentação e a interação dos dados do sistema. Então, separa o que é a apresentação dos dados do sistema. Apresentação em cima, dados embaixo. O sistema é estruturado em 3 componentes lógicos que interagem entre si. O componente modelo, né, modelo, visão, controlador, MVC, o componente modelo gerencia os dados do sistema e as operações a eles associadas. O componente visão define e gerencia como os dados são apresentados ao usuário. E o componente controlador gerencia a interação do usuário, por exemplo, pressionamento de teclas, cliques de mouse, e passa essas interações para o visão e modelo. Aí tem aqui ver figura 6.5, porque isso aqui é retirado do livro que eu uso com vocês. Então aqui tem uma descrição. Normalmente essa descrição, se você não conhece, se você está lendo pela primeira vez, ela não vai te ajudar muito, né? Vai te dar uma ideia. O que está dizendo aqui é, vamos dividir o sistema em 3 grandes partes, em 3 grandes componentes. Eu ia falar camadas, mas não são camadas. Por quê? Porque não fica uma em cima da outra. Existe um modelo em camadas, que eu vou falar depois, que aquele sim é uma em cima da outra. Mas aqui, eu já vou adiantar, olha, o modelo, tá vendo? Os 3 componentes interagem um com os outros 2, então não são camadas. Não é correto falar que são 3 camadas, são 3 componentes. No slide intitulado Organização do MVC, um fluxograma com 3 caixas de texto. Na primeira caixa, nomeada Controlador, estão as informações. Mapeia as ações do usuário com atualizações do modelo. Seleciona a visão.
Na segunda caixa, intitulada Visão, as informações. Renderiza o modelo. Requisita atualizações do modelo. Envia eventos do usuário para o controlador. Na terceira caixa, chamada Modelo, as informações. Encapsula o estado da aplicação. Notifica a visão das mudanças de estado. Da primeira caixa, partem duas setas. Uma indica seleção de visão e aponta para a segunda caixa de texto, e a outra seta indica mudança de estudo e aponta para a terceira caixa de texto. Da segunda caixa também partem duas setas. Uma indica eventos do usuário para a primeira caixa e a outra seta indica consulta de estado e aponta para a terceira caixa. Da terceira caixa parte uma única seta, que indica a notificação de mudança e aponta para a segunda caixa de texto. Vejam que o controlador se comunica com o modelo se comunica com o visão e o visão se comunica com o controlador, certo? Voltando para cá, então... O docente volta ao slide com a tabela do padrão MVC. A ideia é que o padrão ele vá além, né? Ele vai ter exemplos, que é justamente esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês no slide seguinte. Quando ele é usado? Quando há várias maneiras de visualizar e interagir com os dados. Então, você tem um conjunto de dados, mas você pode visualizar de uma forma, você pode visualizar de outra, você pode interagir com esses dados de uma forma, de outra. Então, a forma de gerenciar os dados no banco de dados é padrão, mas você pode visualizar esses dados de diferentes formas. Então, você quer separar essas formas. Você quer separar no seu software quem vai controlar os dados e quem vai apresentar e manipular os dados. Então, você vai fazer essa separação. E aí vai ter algumas vantagens, algumas desvantagens. Vou pular essa parte, tá? Deixo para vocês olharem com mais detalhes. Mas então aqui, olha só. O professor volta ao slide com o fluxograma de organização do MVC. O modelo, tá? O componente modelo é que vai tratar dos dados propriamente dito. Ele vai encapsular o estado da aplicação, ele é que vai gerenciar os dados e ele vai notificar o componente visão, que é quem apresenta os dados na interface de usuário, sempre que houver mudança de estado, sempre que houver mudança de dados, certo? E a visão também faz a consulta do estado. Então, o visão, por sua vez, consulta para saber se houve uma mudança de estado e o modelo, por sua vez, sempre que houver a mudança, ele também notifica a visão. E também temos o controlador, que mapeia as ações do usuário com atualizações do modelo. Então, o controlador é o componente que vai mapear sempre que houver uma ação do usuário com atualizações do modelo, selecionando a visão. De novo, pode parecer um pouco abstrato num primeiro momento, mas o padrão arquitetural ele é apresentado com exemplos. Aqui nós temos, aqui é a arquitetura propriamente dita. Acima do fluxograma surge uma caixa de texto com as informações. Arquitetura de aplicação web usando MVC. E aqui, nós podemos ter exemplos detalhando esse padrão. Um exemplo, o padrão ele vem acompanhado de um exemplo para um determinado software. Em novo slide, o título Arquitetura em camadas e 4 caixas de texto enfileiradas. Nelas as informações, interface com o usuário, gerenciamento de interface com o usuário, autenticação e autorização. Lógica principal do negócio / funcionalidade da aplicação, componentes utilitários para o sistema. Apoio ao sistema, sistema operacional, banco de dados, etc. A arquitetura em camadas, sim, é aquela arquitetura que é uma camada em cima da outra, de forma que a interface com o usuário é lá em cima, e embaixo é o apoio ao sistema, SO, banco de dados, e existem camadas intermediárias, né? Uma camada intermediária que é a lógica principal do negócio, e uma outra camada intermediária mais próxima da interface, que é o gerenciamento de interface com o usuário. No slide, o título Arquitetura em camadas, exemplo, e o subtítulo Arquitetura do sistema iLearn. Abaixo, uma tabela intitulada Interface com o usuário baseada em navegador, aplicativo iLearn. Nela, há 3 linhas principais que representam as camadas. Primeira camada, serviços de configuração,
gerenciamento de grupo, gerenciamento de aplicação, gerenciamento de identidade. Segunda camada, serviços de aplicação, e-mail, mensagens, videoconferência, arquivos de imprensa, processamento de texto, simulação, armazenamento de vídeo, localização de recursos, planilha, ambiente virtual de aprendizagem, histórico. Terceira camada, serviços utilitários, autenticação, login e monitoramento, interfaceamento, armazenamento do usuário, armazenamento da aplicação. Busca. E aqui nós temos um exemplo de arquitetura do sistema iLearn, em que nós mostramos todos os componentes que existem no sistema, desde a interface com o usuário aqui em cima, passando por várias camadas até chegar na camada mais embaixo. Percebam que, por exemplo, na segunda camada aqui, que é a camada de lógica principal do negócio, nós temos vários componentes. E-mails, mensagens, videoconferência, arquivo de imprensa, processamento de texto, simulação, armazenamento de vídeo, enfim, uma série de componentes para dar suporte ao sistema, ao software. E são componentes de negócio, certo? Enfim, é uma forma de organizar o sistema. E nesse tipo, a camada de cima se comunica com a de baixo, que se comunica com a de baixo, que se comunica com a de baixo. Fazendo requisições e recebendo as respostas. Não há outra forma de comunicação. Novo slide com o título Arquitetura Duto e Filtro Exemplo. Abaixo as informações. Arquitetura duto e filtro para um sistema de processamento em lotes. Em seguida, um fluxograma composto por caixas de texto. Na primeira caixa, o texto, ler faturas feitas. Dela, parte uma seta para a segunda caixa, identificar pagamentos. Abaixo da primeira e da segunda caixa, as informações, faturas e pagamentos direcionadas às respectivas caixas. Da segunda caixa, partem duas setas. Uma aponta para emitir recibos e a outra para encontrar pagamentos vencidos. De emitir recibos, há uma seta para recibos. Da caixa de texto Encontrar pagamentos vencidos, há uma seta direcionada a emitir lembretes de pagamentos, da qual parte uma seta para lembretes. E, por fim, a arquitetura duto e filtro. A arquitetura duto e filtro, ela é usada quando você tem um sistema que é inerentemente voltado para a execução de um processo. Quando você percebe que o seu software, o seu sistema de software é bastante voltado para a execução de etapas, passo a passo, então você pode projetar a arquitetura do seu software no formato de arquitetura duto e filtro. O que isso significa? Que você vai organizar os componentes do seu software não no formato como, por exemplo, o anterior, em que você tem componentes pedindo para camadas de baixo, que vão respondendo para de cima, que novamente pede para as de baixo, que de novo responde para de cima. Mas sim no formato de componentes que entra algo aqui, processa e entrega para o próximo, entrega para o próximo, entrega para o próximo, entrega para o próximo e terminou. E não volta. Por exemplo, esse caso aqui é um exemplo de arquitetura para um duto e filtro para um sistema de processamento em lotes. No caso, leitura de faturas e identificação de pagamentos, por exemplo, para uma empresa de telefonia, por exemplo, ou de companhia de energia elétrica, que emite fatura, você vai receber a fatura, você como um cliente vai pagar, e aí a companhia vai dar baixa, dizendo que foi realizado o pagamento ou não. Então, a primeira etapa é ler as faturas feitas, com base nas faturas. Então, chegam as faturas, então essa figura aqui, esse retângulo, representa dados. O docente refere-se à caixa de texto faturas. Nós temos faturas, temos pagamentos, temos recibos e temos lembretes, como dados, como arquivos de entrada ou de saída. Faturas e pagamentos são de entrada e recibos e lembretes de saída. E esses outros desenhos aí, formato meio de elipse, né,
são os processos propriamente dito. Então, o primeiro entram as faturas e existe o processo ler faturas feitas. O resultado de ler faturas feitas vai para identificar pagamentos, tendo como entrada também os pagamentos. Então, para determinadas faturas, os pagamentos que foram feitos. O resultado é emitir faturas, aliás, emitir recibos, e aí eu tenho a saída dos recibos para aquelas faturas que foram identificados pagamentos. Ou então, encontrar pagamentos vencidos, que é para aqueles que para quem eu não emito um recibo, eu vou encontrar pagamentos vencidos e emitir lembretes de pagamento. E emito um lembrete de pagamento, de necessidade de pagamento, na verdade, né? De conta vencida. Então, eu executei o processo da esquerda para a direita e o processo acabou. Num segundo momento, eu começo de novo. Tá? Aquela conta vencida, ela vai entrar novamente como fatura para saber quais foram os pagamentos que entraram no dia seguinte e eu executo novamente aquele processo. Então, vejam, dependendo da natureza do processo, esse tipo de arquitetura, ela não vai se aplicar para um software como no caso anterior aqui, que era um sistema e-learning, que é um sistema de aprendizado virtual, que é justamente o sistema que vocês usam aqui na Univesp, que é um sistema em que vocês, o Blackboard, que vocês se logam, vocês têm uma interface, dentro dessa interface existe uma série de aplicativos, mandar mensagem, acessar vídeo, e aí vocês na interface vão fazendo requisições que vão mandando para os níveis mais baixos, até chegar no software, no hardware, desculpa. E aí voltam as saídas. E vocês ficam nessas interações. Faz uma requisição, vem uma saída. Faz uma requisição, vem uma saída. É um outro tipo de abordagem, é uma outra forma de pensar a arquitetura de um software. Bom, então são 3 exemplos de arquitetura. Existem outros estilos arquiteturais e vocês, como bons engenheiros de software, precisam ter um bom conhecimento desses estilos arquiteturais para que, quando vocês estiverem desenvolvendo um novo sistema de software, vocês percebam, esse software aqui é daquele tipo de arquitetura, então eu vou aplicar aquele padrão arquitetural. No slide intitulado Referências, as informações. Somerville e Engenharia de Software, 10ª edição, São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2018. Ok? É isso, então, como referências, o nosso já conhecido livro Engenharia de Software do Somerville, 10ª edição de 2018. É isso, obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Tales Martins Ramos. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.